grana, né, TT? 5 milhões de euros é realmente muita grana, mas é menos do que foi oferecido pro Eric na janela passada, pelo Corinthians no futebol brasileiro, né? O Corinthians ofereceu 6 milhões de euros, na época 36 milhões de reais. Naquele momento, a intenção do jogador... Isso que eu falo. Receberia, com certeza. Exatamente. Né? O Corinthians, o Atlético teve esse ponto também. O Atlético, na verdade, são 2 pontos do que recusou naquela oferta, né? Primeiro que o Corinthians não deu condições e não deu garantias de que pagaria mesmo. E depois porque o Atlético considera e segue considerando, né, o Eric como uma peça fundamental desse elenco do Atlético. E ainda e ele segue sendo segunda direção do Atlético, por isso o Atlético recusou a proposta. O Eric agora segue no Furacão, por mais que ainda naquele momento também, neste exato momento da temporada, ele quer ser vendido. Ele quer deixar o Atlético, quer alçar voos maiores nessa temporada. Até conversei com o staff do Eric recentemente sobre também todas essas propostas, todas essas sondagens que ele vem recebendo. E aí minha resposta foi, cara, o Eric quer vitrine, né? Jogar no Corinthians seria uma vitrine maior a ir ao futebol europeu. Jogar no CSKA da Rússia seria uma vitrine maior ao futebol europeu. E é o que o Eric quer, é o que o Eric almeja para a carreira, então ele gostaria sim de sair, pelo menos na última janela de transferências. Nessa, o CSKA da Rússia tentou, o Atlético não liberou o volante do Furacão, que também teve outras propostas ao longo dessa temporada. O Internacional foi um clube que também quis contar com o futebol do Eric nessa temporada também não deu certo, também não teve liberação do Atlético. Agora, a grande questão é que se o Eric vai embora, o Atlético fica um pouco mais complicado nessa posição, né? Porque se perde o Eric, se o Eric é vendido nesse momento da temporada, o Atlético teria o Fernandinho, o Atlético teria o Felipinho, que retornou agora, tá? Ele tava 2 meses sem jogar, retornou ontem a treinar com bola, e o Atlético teria o Gabriel. Não é suficiente. Não né? Longe disso. E aí aqui a gente tem falado, o Atlético avalia não investir mais em 2024, não fazer mais contratações de investimento. Mesmo com 100 milhões do Bento, mesmo com 10, 15 milhões do Alex Santana, e mesmo com o que seriam aí mais 30 milhões do Eric, né? Então não há garantia de que a gestão do Atlético vai gastar esse dinheiro. Eu até me posicionei no Twitter, quero ouvir você, Ale, quero ouvir a Jana também, ouvir o nosso chat na live do YouTube. Mas a grande questão é que o Atlético ficaria complicado numa posição que é carente nesse momento do elenco. E aí a situação ia complicar, por mais que o Atlético tivesse dinheiro, ele provavelmente não investiria numa reposição caso o Eric fosse vendido. Então permanece por enquanto, mas por enquanto, no final da temporada a história é outra. E assim, tem muita gente criticando o ano do Eric. Sim. Se for comparar com 2023, o Eric piorou como jogador. O Eric, ano passado, ele foi muito decisivo. A gente falou muito da dupla Fernandinho e Eric, como eles tinham facilidade de inverter as posições, inclusive. O Fernandinho como primeiro volante armando o jogo, o Eric chegando mais à área. Quando o Fernandinho saltava para tentar auxiliar mais o ataque, o Eric fazia muito bem essa recomposição. E a dupla funcionou muito bem em 2023, mesmo nos momentos em que o Atlético não foi tão bem. Principalmente naquele período com o Wesley Carvalho, que empatou demais em casa, perdeu muitos pontos importantes que acabaram tirando o Atlético da Libertadores desse ano. Mas é isso que você falou. A gente teve uma discussão até acalorada ontem sobre o Gabriel. Pois é. O Eric e o Fernandinho são 2 jogadores que conseguem destruir e construir, assim, brincando com os termos. Jogadores que conseguem marcar, recompor bem o meio campo e sair para o jogo. Cada um na sua característica. O Fernandinho um cara mais arco e o Eric até mais flecha muitas vezes, né? De ataque à área. Aquele segundo volante brasileiro que fez muito sucesso durante essas últimas décadas, né, com Elias, exemplo, Paulinho, outros jogadores que jogavam nessa posição, mas os 2 principais que foram jogadores de seleção brasileira, né, o Elias e o Paulinho, que fazem muito bem essa questão de ser um elemento surpresa, um termo que a imprensa esportiva adora, né? Adotou com muita tranquilidade. O glorioso elemento surpresa. Então o Eric, ele foi muito bem no ano passado assim. Não à toa, foi a temporada em que ele mais fez gols na carreira com 8. Ele tinha feito 7 no Operário e fez 8 ano passado pelo Atlético. Só que ele tá abaixo esse ano. Ele é um dos caras que precisa dar uma resposta. E pela forma de jogo do Varini, eu acho que pode dar essa resposta. Que é um cara que o Varini gosta desse estilo de jogo mais fluido. E o Eric pode se beneficiar disso, como se beneficia, por exemplo, o Christian. Sim. O Christian melhorou depois da chegada do técnico uruguaio. Em outra apesar posição de ser um recorte também, né? em outra posição. Mais à frente. E também mais centralizado. Exatamente. Né? Um recorte pequeno ainda é verdade, mas o Eric é bom jogador. E não à toa tem interesse de vários mercados, apesar de não ser um jovenzinho.
O Eric já tem 26, se eu não me engano. 26 anos, 26. Então, já é um jogador um pouco mais maduro. Para mercados maiores na Europa, não é o perfil, né, que a gente tem visto de contratações aqui da América do Sul. Mas é um cara que tem lenha para queimar, muita lenha, inclusive com a camisa do Atlético. Precisa jogar mais. Mas uma saída do Eric hoje do elenco, para mim, seria um ponto de muita preocupação. Porque o Atlético teria que ir ao mercado para contratar um cara titular para jogar ao lado do Fernandinho. Não vejo nem Gabriel e nem o Felipinho, que também é um cara muito bom no desarme, mas não vejo esses dois tão completos como é o Eric hoje.